Fala aí, pessoal. Meu nome é Ricardo César e em tempos de crise, os sábios constroem pontes enquanto os tolos constroem muros. Meu nome é Jean Monteiro e jogue-me no oceano com meus antepassados que pularam dos navios porque sabiam que a morte era melhor que a escravidão. Meu nome é Rômulo e a única coisa que eu tô falando nesse podcast é F. Eu sou Bruno Lavage e I Never Freeze. Meu nome é Paulo Animes e Wakanda Forever. Bem, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o Pantera Negra e fazer um paralelo também com o Partido dos Panteras Negras, que ambos foram muito importantes para o movimento da cultura negra, tanto no espectro social como político e cultural. E também a gente vai abordar, em paralelo a esses dois assuntos, outros assuntos pertinentes dentro desse mesmo tema. E acompanhe esse papo que ficou muito massa depois dos recados. Pessoal, hoje a gente vai estar com duas novidades para trazer para vocês. A primeira é que nosso site está oficialmente no ar. E o endereço dele é osamigosimaginaisdodudu.wordpress.com. E a segunda é que a gente tem a nossa primeira parceria, que é com a Jornada Nerd Story, que disponibilizou pra gente um quadro incrível do Pantera Negra, pra gente poder fazer um sorteio. E como é que a gente vai sortear esse quadro? Você entra primeiro no nosso Instagram, o @osamigosimaginaisdodudu, que nesse momento já vai estar disponível no momento que sair esse podcast. Segue o nosso perfil e o perfil da Jornada Nerd Story. Marca 3 amigos, dá o like, claro, também, né? E cruza os dedos que o resultado vai sair na próxima quinzena, junto com o nosso próximo podcast. Então não esqueça de participar dessa promoção, porque o quadro tá lindo demais. E acompanhe nossas redes sociais para vocês ficarem por dentro de toda e qualquer promoção que surgir. E sem mais enrolação, fiquem com o episódio. Já leu alguma coisa de Pantera? Já. De HQ não. Só assistiu o filme, é velho. Mas é porque ele é um cara muito de grupo também, né, bicho? Eu li muita coisa com ele naquela parte que tem os Illuminates, né? Exatamente, ele aparece mais em HQs que já são mais famosos e que são de vários outros personagens também, tipo os Illuminati, os Vingadores, Quarteto Fantástico. Tem pouca coisa só dele mesmo, assim. Ele é igual o Luke Cage, velho. Apesar de ter quadrinhos próprios, ele sempre brilha mais sendo secundário. Meio um reflexo, né? Já da história dos HQs, né? Sim, sim. Geralmente é botado pra ser uma pessoa que tá ali pra poder adicionar na história, mas acaba não tendo destaque que nem Capitão América ou então o Homem-Aranha, são brancos, né? O Pantera, eu acho que eu li 2 HQ dele, mas em geral é ele participando de outras histórias, né? Aí nessa conversa eu percebi que realmente, até pra HQ, né, é meio difícil você encontrar uma história do negro que seja vamos dizer assim, um graphic novel que o pessoal cultua, né, e tal, que nem tipo Batman, então aquela do Homem-Aranha, a Caçada de Kraven, né? Geralmente você não encontra, né? Ele, no universo da Marvel, ele é muito importante, é um personagem que boa parte das decisões, né, que o pessoal vai tomar quando tá em grupo, precisa do aval do cara. Ele é meio que o consultor burocrático, né, em relação a externos, conexão entre países e tal. Ele é meio que o diplomata, só que você não vê, assim, realmente um HQ que o pessoal pegue e ele escreva uma história de peso, realmente, né, velho? Ele é um personagem muito importante, porém muito secundário. Tem um HQ que eu acho que é a origem do Pantera Negra, ou Eu Sou o Pantera Negra, alguma coisa assim, que ela explica o começo, né? Vamos dizer assim, um pouco antes dessa parada que acontece na HQ do Quarteto Fantástico. Ele aparece lá e tal, e explica realmente a origem dele. A mitologia do personagem, né? Toda a mitologia, pra poder virar o Pantera Negra, ele teve que combater o tio dele, né? Que o tio dele, originalmente, ele herdou o título de Pantera Negra. O tio dele fica muito maravilhado de ver que o sobrinho dele conseguiu vencer ele. É uma coisa muito que você também vê no filme, né? Que é aquela parada tribal mesmo, assim, deles valorizarem a questão cultural, das tradições, né? Essa HQ, ela explica como é que funciona os poderes. O Vibranium cai, né, lá em Wakanda, e o Vibranium, ele tem aquela parada de radiação, e as pessoas ficam afetadas e as plantas também. Aí tanto que essa parada dos poderes, né, do Pantera, ele obtém por conta de uma planta que ele come, que é um formado do coração, que se for uma pessoa de qualquer outra parte do planeta, se comer aquilo ali, a pessoa morre envenenada. É por conta do Vibranium que tá ali naquela região, que modificou a estrutura dessas pessoas, né? Quando você começa a planta, se eu não me engano, você consegue enxergar raio-x, infravermelho, é uns poderes meio malucos. O nome da HQ é Quem é o Pantera Negra? Tem um outro lance interessante dos poderes, né? Que remetendo à questão da ancestralidade, né? Que tem meio que uma memória coletiva, assim, né?
Você é o Pantera Negra e você tem todo o conhecimento de todos os que vieram antes de você, cara. É um detalhe muito foda e mostra esse lance da ancestralidade, né? Que é um negócio, um conceito muito ligado à cultura africana, né? Fazem uns paralelos, né, dos Panteras Negras, do próprio Pantera Negra como personagem. Por mais que eles não tenham nada a ver, né, entre si, só a questão mais do nome, né, mas em questão da representatividade que eles tiveram pro movimento negro, tanto por parte político, né, que é o do parte dos Panteras Negras, quanto da parte do cultural mesmo, da cultura pop com o Pantera Negra, né. Então eu acho muito importante para você ver como o personagem em si, ele representa o movimento, né, de alguma forma, por conta da questão cultural, né, ponto de o pessoal se sentir representado por esse personagem. O filme do Pantera Negra é pura representatividade, cara. Eu tava vendo um vídeo quando o Nelson abordou, falou que a pauta ia ser sobre Pantera Negra, logo após a morte do Chadwick Boseman. Tava vendo uns vídeos na internet de quando saiu o cartaz do filme no cinema. E uma galera negra ao redor do cartaz falando, então é assim que o branco se sente? De ver um monte de branco no cartaz. O cara até falou, se todo cartaz de filme fosse assim, cheio de representatividade, cheio de gente negra na foto do cartaz, eu amaria esse país. Não, e o filme é muito caprichado, bicho. É tanto que foi indicado, né? Uma par de categorias do Oscar, né? Levou umas estatuetas pra casa, né? Salvo engano, da parte mais dos prêmios técnicos, né? Figurino de Pantera Negra, pelo amor de Deus. Cada tribo tem a sua identidade visual, assim. Mas é muito caprichado, cara. CGI, a concepção da cidade, negócio tecnotribal, assim. Foda. É muita pesquisa, bicho, por trás disso aí. O Wakanda é um país muito rico naturalmente, pô, culturalmente, tecnologicamente e financeiramente. Então, é a primeira vez que você vê um personagem negro com esse nível de poder, sabe? Acho que é aí que a galera ficou mais no hype, principalmente no filme. Até então, você não tinha visto um filme de super-herói com todos os personagens negros, inclusive o vilão, e com muita personagem mulher. Personagem mulher inteligentíssima. A Shuri é uma personagem extremamente foda. Você vê no filme também essa representatividade não só de pessoas negras, como mulheres negras fortes. Sendo a Shuri é uma personagem negra forte, de inteligente, e você vê as guardas do Pantera Negra, que são personagens femininas fortes fisicamente também. É um exército inteiro composto só por mulheres negras. A guarda de elite é só mulher. E não tem um apego estético, porque elas são carecas, elas não são personagens femininas de HQ como normalmente são, que são personagens fortes e esteticamente padrão, sabe? E sexualizado ainda, né? Exatamente, extremamente. Elas não são personagens sexualizadas de maiô, igual a maioria das personagens femininas são, com cabelo grande, maiô, tal, com pouca roupa. Não, elas são personagens que se vestem realmente como guerreiras, são extremamente fortes, são carecas, não tem um apelo estético apelativo para o público masculino, e são personagens muito, muito importantes, e são personagens bem construídas no filme. Então, é isso que eu achei legal também, essa visão de você mostrar mulher no filme, mulher negra, e de duas maneiras diferentes, porém bem representadas, seja na forma física ou na forma mental. Geralmente, quando você ouve dizer ou vê em algum filme que o rei tá cercado de mulheres, você imagina um harém pro deleite do rei, mas não, cara. É a guarda pessoal do rei. Eu não sei como é que os caras vão fazer o segundo, viu, bicho? Porque esse primeiro já deixou a barra muito alta e ainda mais com a morte aí do protagonista, viu, cara? Sobre o segundo, velho, eu tava vendo até umas matérias na internet. A situação, ela foi um pouco complicada porque, tipo assim, ele tava com essa doença em segredo, mano. Quase todo mundo. Não sabia. Os produtores, Eu acho que o Kevin Feige sabia, viu? Tipo, o Kevin Feige sabia, eu acho. Ninguém tinha a mínima noção de que o cara tava com essa doença. Inclusive, tem um cara que eu acho que ele era um produtor, me esqueci o nome dele, mas ele só foi saber que ele tava doente um dia antes do cara morrer, mano. Do Chadwick morrer. Caramba. Então, tipo assim, eles não tinham plano B, eles não tinham praticamente nada. Eles estavam contando que... Inclusive, o próprio Chad, ele já tava contando que ele ia se curar. Na semana que ele morreu, ele já tava com certeza que ele ia se curar e pegar mais corpo pra fazer o novo filme que ia começar, se eu não me engano, em março do ano que vem. Mas só que, infelizmente, né? Existe uma hipótese de que eles estão querendo colocar a irmã dele, né, que é a Shira, pra assumir o manto. Aí aqui é só o nerd da vida. Porque na HQ já teve, né? Já teve... Isso, exatamente, porque eles estão se inspirando na HQ. Já teve um ciclo desse, sim, né, de que ela foi por um tempo, né? Já que é um título, mas ela não tem treinamento, bicho, de combate e tal, não tem a mesma preparação, né? Ela é crânio e tal, mas pelo que o filme mostrou dela, eu veria ela mais tipo como um Tony Stark da vida, assim, entendeu? Cara, eu acho que vai ser o esquema estilo Spartacus, entendeu? Que o protagonista
protagonista morreu da primeira pra segunda, né? Teve linfome, morreu. E a galera, quando começou a segunda, que eu olhei, que eu não pesquisei, né? A produção, meu irmão, trocaram o cara, trocaram o protagonista. Aconteceu outras vezes no universo da Marvel, né? Já. Isso aí. O Hulk foi trocado. O Hulk, ele foi escolha mesmo pessoal, né? Que o Edward Norton é um malo e tal, e a galera não curtiu trabalhar com ele. E o Rhodes, que a galera trocou na cara dura, o máquina de combate também, né? No Homem de Ferro, no primeiro é um Terence Howard, e aí do 2 em diante, Don Cheadle assumiu, né? Que é o que tá até hoje. Achei até melhor, o cara tem mais carisma. O outro cara era muito militarzão, muito durão e tal. Mas eu acho que eles vão fazer isso aí, viu, bicho? Porque não dá também pra se livrar do personagem, não, bicho. Tanto pela representatividade quanto pela grana que o filme fez. É pra honrar o cara, né? Uma coisa que eu queria muito ver no segundo filme do Pantera Negra é essa questão do Wakanda abrir a tecnologia deles pro mundo, né? Que no final do filme ele toma essa decisão, fazendo paralelo com o capitalismo. É impossível não fazer. É que tu vê essa questão de Wakanda ser um país extremamente rico, porém ser isolado do mundo, exatamente por ter esse medo de abrir pro mundo e a fazer o que acontece como sempre, nos Estados Unidos, quando descobrem um país muito rico e cheio de riqueza natural, eles vão lá e destroem, né? Perdão pelo equívoco, eles vão salvar, né, o Wakanda. Eles vão libertar o país, quer dizer. Então, no filme mostra isso, né, que tipo, é um país extremamente rico, porém isolado do mundo, tá ligado? E eu quero ver como é que eles vão trabalhar essa questão no segundo filme, porque pode ser muito bom, ou pode ser muito ruim colocar aquela questão como o Rinaldo falou, dos Estados Unidos salvando o país. Uma das coisas do filme que é mais massa é a motivação do Killmonger, bicho. Porque é muito crível, doido. Porque você tem um país daquele extremamente avançado. É o país mais rico do mundo, salvo engano, ali. É top, assim, pau a pau com os Estados Unidos, se não superior, pela questão do vibrânio, é bem mais. Só fala que é 100 anos à frente de toda a tecnologia do mundo atual. E ele é isolado, inclusive, do próprio contexto africano, onde esse podia ser tipo uma ponta de lança pra organizar a vida política da África, que é uma zona, né? E não faz. E o cara era puto com isso, né? O Killmonger, né? De você ter os recursos. Tá certo que ele era um extremista, né? Ele queria resolver tudo na base da bala, né? Mas Killmonger era o Malcolm X e o Pantera era o Luther King. Wakanda poderia ter um pouco mais próximo da realidade no contexto da África que a gente vive se a Convenção Europeia não tivesse tomado de conta de tudo. E a Europa só chegou lá, ei, mas esse petróleo aí tá fazendo o quê? Deixa eu dar uma olhada nele aqui rapidinho. Fatiaram a África, né, bicho? Foi um negócio surreal ali, viu? Nigéria, por exemplo, tinha 100 etnias só na região da Nigéria. Os europeus chegaram lá, deram um pouquinho de poder para 3 tribos diferentes e virou uma parada de guerra civil lá, mano. Então, tipo, é 3 etnias que dominam todo o resto da Nigéria e quem tiver abaixo deles, os caras metem bala, porque foi assim que os caras decidiram que isso seria. Assim, nos anos 60 surgiu tanto o movimento dos Panteras Negras quanto o próprio Pantera Negra, mas os dois em comum, de certa forma, só tem um nome. No caso do Pantera, ele era um super-herói que teve a importância de ser o primeiro herói negro, né, com superpoderes, mas de certa forma esse é um paralelo assim que às vezes o pessoal acha que o Pantera Negra foi inspirado diretamente no movimento dos Panteras Negras, né, mas não foi bem isso, né, mas eles surgiram no mesmo ano, que foi em 66. Caraca, coincidência, né, mano? Foi tipo a diferença de meses. O personagem Pantera Negra foi criado em julho e o movimento dos Panteras Negras foi criado em agosto. Será que eles se inspiraram, hein? Eu acho que a inspiração do movimento dos Pantera Negra foi o esquadrão do exército dos Panteras Negras, que durante a Segunda Guerra era um esquadrão do exército que era composto só por homens negros. Pro HQ eu já não sei. Da HQ o que eu vi aí, né, é de um livro, né? De um livro daqueles estilo pulp mesmo, assim, onde um dos personagens tinha como ajudante uma Pantera Negra, né? Pelo menos foi isso que o Stan Lee disse. Ele criou junto com o Jack Kirby. Mais um, né? Dos inúmeros personagens aí que o Jack Kirby criou. E com a ajuda do Stan Lee. E não o contrário, né? A negada acredita muita coisa pro Stan Lee que não é justo, assim, né? A contribuição dele não era tão preponderante. Eu acho meio bizarro, você vai ver a origem desse personagem, que ele ainda meio que caiu no estereótipo na época da concepção dele, né? Que ele por pouco não foi chamado de tigre de carvão, né? Eu fico pensando assim, o que é que se passava assim na cabeça do Jack Kirby de tentar botar um nome desse, tá ligado? É tanto, eu até lembrei aqui que essa semelhança dos nomes do grupo político com os caras fizeram a galera rebatizar ele um tempo depois de Leopardo Negro, entendeu? Pra tentar desvencilhar, entendeu, né? Não tentar conectar um com o outro, porque o partido era meio... Os Panteras Negros eram combativos, assim, né? Eles não eram... Assim, unanimidade
comunidade, né? Nem todo mundo curtia eles, e aí o pessoal, temendo que fossem associar o personagem ao grupo político, tentaram mudar o nome, mas aí não colou e acabou voltando ao normal mesmo. Acho que só o Romulo assistiu o Green Book, vocês estão assistindo. Sim, me ligo. Que ele retrata bem essa parte dos anos 50, 60, que tava tendo essa segregação racial. Tinha cantos que só brancos podiam ir, e os negros não podiam dormir no mesmo hotel, ou então tinham um bairro separado só pra eles, ou então quando eles pegavam o ônibus, eles tinham que ir pra parte de trás do ônibus, quando chegavam gente branca pra poder sentar, eles tinham que se levantar e deixar a pessoa sentar, fora da realidade, né? Mas naquela época era muito normal. E com essa segregação, o pessoal foi começar a se organizar depois da questão lá da Rosa Parks, que nessa putaria dentro do ônibus, né? Ela se negou a dar o canto pra uma pessoa branca sentar, né? E teve uma confusão lá. E isso meio que gerou uma revolta mesmo por parte da população negra, né? Sim, e essa questão da segregação racial nos Estados Unidos, ela sempre foi retratada em algumas obras, né? Tu falou do Green Book, eu lembrei que recentemente saiu a segunda temporada do Umbrella Academy, e na série, vou dar um pequeno spoiler, eles voltam pro passado, e a época que eles voltam, da década dos anos 60, por ali, tá acontecendo essa parada da segregação racial, e uma das personagens principais da série, ela é negra, e ela tá vivendo aquele contexto político, uma das cenas lá mostra claramente essa questão de segregação, que tem um bar que é só pra gente branca, e isso ficava bem escancarado, era bem estampado mesmo na entrada do bar. Tem um momento que ela entra, senta e fica lá sentada, e chega outras pessoas negras, e isso gera todo um conflito, que tem que chamar a polícia. Isso mostra que realmente era uma coisa que era muito escancarada, os lugares eram claramente separativos, sabe? Sempre deixavam bem claro que não aceitavam pessoa negra lá. Eram vários locais, era restaurante, era bar, e na série, né, ela retrata isso claramente, tanto no Umbrella Academy, quanto na série nova que saiu da HBO, Lovecraft Country. Na série, que acaba meio que pegando só elementos da obra dele, ela mostra bem detalhado, assim, essa questão, principalmente no primeiro episódio, que ela mostra o pessoal no restaurante, eles chegam no restaurante, e o tio George, ele tem como se fosse um Green Book, pra poder ele saber onde é que ele pode estacionar, onde é que ele pode comer, e era uma coisa que, como a gente falou anteriormente, é muito comum, e acontece na série, do dono do estabelecimento se recusar a atender, só por questão mesmo deles realmente não aceitarem que os negros poderiam comer junto com os brancos, né? Tanto que nessa cena, quando eles entram no estabelecimento, as pessoas brancas saem, sabe? E é muito bizarro você pensar assim, que nessa época era uma coisa, vamos dizer assim, cotidiana, sabe? Você ter que se preocupar se você vai incomodar aquele estabelecimento, ou se você não vai poder sentar no mesmo local que outra pessoa está sentando, assim, uma pessoa branca, no caso, chega uma pessoa negra que quer sentar do lado, não pode. Tanto que isso foi o estopim principal da criação do partido. E principalmente também da questão da violência policial contra as pessoas negras, que ainda consegue ser atual, né? Bem atual. He doesn't have it, bro. He's not moving. No, did they fucking kill him, bro? Bro. A morte de um homem negro durante uma ação policial nos Estados Unidos reacendeu o debate sobre as suspeitas de racismo e abuso por parte da polícia. Durante 10 minutos, George Floyd pediu socorro. O policial, que pressionava o joelho no pescoço dele, debochava. Dizia para ele se levantar, enquanto George respondia que não conseguia respirar. Quem viu a ação tentou intervir, mas o policial só soltou o homem quando ele já estava inconsciente. A cidade de Kenosha, no estado americano do Wisconsin, foi cenário de protestos depois que um vídeo mostrou que um policial atirou diversas vezes no domingo em um homem negro pelas costas, a uma curta distância, enquanto ele entrava em um veículo. O homem, identificado como Jacob Blake pelo governador do estado, foi levado para um hospital em Milwaukee e está em situação crítica, de acordo com a polícia local. O vídeo do incidente mostra o momento em que o homem negro é seguido por 2 policiais com armas enquanto tenta entrar em uma caminhonete cinza. Quando ele abre a porta e tenta chegar ao assento do motorista, um dos agentes o segura pela camisa e aparentemente atira várias vezes pelas costas. O advogado de direitos civis Ben Crump afirmou que os 3 filhos de Blake estavam na caminhonete no momento em que ele havia tentado intervir em uma briga entre 2 mulheres. Vira e mexe e volta tudo as Entra merdas se o repetindo. loop, né? Que nem aconteceu recentemente, né? Com o caso lá George Floyd, né? do George Floyd. Já. Caso agora no Wisconsin, 7 tiros num cara desarmado, o cara não tava nem... Nas costas, né? O cara foi só pegar um negócio no carro, dando tiro lá, queima roupa no cara, velho. Como já dizia o Cazuza, né, velho? Eu vejo o futuro repetir o passado, mano. Isso é uma coisa que sempre foi presente e sempre vai continuar acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, porque lá ainda é muito escancarado. Eles são extremamente conservadores. Que ainda é muito preconceituoso lá. Se
você for negro, você só é alguém se você for extremamente rico, tipo os rappers. Lá o rap dos Estados Unidos é o estilo musical mais ouvido, e os caras são extremamente ricos, mas eles só têm uma visibilidade exatamente pela questão financeira. Agora, se você é um outro negro qualquer, você ainda sofre preconceito de forma escancarada e pode até morrer, tá ligado? Como aconteceu com esses dois casos aí que vocês citaram. Ainda existe toda uma questão de preconceito nos Estados Unidos e o capitalismo só fortalece isso, velho. A gente tem uma visão dos Estados Unidos muito do que eles querem mostrar pra gente, né? Então você julga pelo que a gente consome deles. E aí o que a gente consome é as produções culturais de uma galera esclarecida. Mas você não imagina nos rincões. Lá tem 50 estados, porra. Aí a gente julga pela produção que a gente conhece da galera de Nova York e o pessoal, sei lá, da Califórnia. Tende a ter um pensamento mais progressista. Mas o restante dos estados lá, meu amigo, nos rincões mesmo, é um canto capial mesmo, mancha. É uns cantos... Os redneck, né, que o pessoal fala, né? É, uns cantos extremamente conservadores e tal. E essa galera, você não tem tanto insight disso, culturalmente, pra você formar o conceito, mas você vê por uma produção ou outra que tenta mostrar realmente a América como ela é, aí você passa a entender. É igual o Brasil, mano. For mesmo nos rincões do Brasil, a galera é os Bolsonaro da vida aí, mano. Faz piada escrota, não respeita ninguém, fundamentalismo religioso, racista, machista, homofóbico. A escravidão no Brasil terminou, tipo, um tempinho atrás, faz pouco tempo, foi o último país a acabar com a escravidão. 1888. A questão do capitalismo entra aí porque a maioria das pessoas que são ricas no Brasil são brancas, cara. Por isso que existe a cota racial, sabe? Exatamente por conta desse atraso que gerou, e até hoje em dia, negro ainda sofre bastante com essa questão, velho, de ser menos beneficiado em alguns aspectos, sabe? Você sempre passa atrás, qualquer coisa que você vai fazer por você ser negro. O Brasil e os Estados Unidos são dois países que essa questão do capitalismo junto com a questão racial anda de mãos dadas. Falou das cotas e tal. Muita gente fala, velho, que isso é coisa de aquele pensamento liberal. Todo mundo é igual, né? Todo mundo tem a capacidade, não sei o que. Todo mundo tem as mesmas oportunidades. Isso é a maior mentira que existe na vida, velho. Essa galera conservadora geralmente se influencia muito por coisa dos Estados Unidos, né? Acha que lá é o melhor canto pra se viver, o cara vive bem, o cara ganha muito dinheiro. E se tu falar, é só a realidade, mano. As pessoas não conseguem ter a reflexão de entender isso, né? De que tem que ter esse favorecimento porque elas realmente estão atrasadas, né? E esse contexto político, você querendo ou não, ele tem a ver com esse universo de quadrinhos. Tanto que pessoas negras não tinham oportunidade de publicar quadrinhos porque era todo um mercado dominado por gente branca. O próprio HQ do Pantera Negra foi feito por um cara branco, sabe? Se tivesse uma pessoa negra por trás do quadrinho, talvez ele fosse até mais expressivo do que ele já é. Ele é um quadrinho expressivo pra caramba. O Pantera Negra é um personagem nitidamente que você entende o propósito ali do quadrinho. Mas, pelo menos eu, como negro, sinto ainda que faltava ali uma pessoa realmente negra por trás da obra, sabe? Fica meio que aquele sentimento de que o cara de apropriação, né? Sei lá. É tipo o Luke Cage, mas os primeiros designs dele era tipo um cara que era representado de uma forma bem como se fosse um escravo, tá ligado? O cara ficava com corrente nos braços, no pescoço, entendeu? Era um negócio meio caricato, sabe? Exploitation total ali. Tem gente que vê com outros olhos, mas pra mim eu acho muito depreciativo, sabe? É você tentar resgatar aquela imagem do negro preso, do negro sofredor. A imagem dele como era representada, eu achava meio, sei lá, distante, assim, da história em si, né? Mesmo quando a gente ainda vê um personagem que ele é negro no quadrinho, que é raro, você ainda vê que ainda tem um preconceito embutido, sabe? Uma falta de empatia por trás, porque realmente está sendo feito por pessoas brancas, velho. Não tem como o cara retratar uma coisa que ele não viveu. Então, se tu pegar, por exemplo, o cara que passou por esse contexto de segregação e ele fosse fazer um personagem do mesmo jeito que o Pantera Negra, seria um personagem mais forte, sabe? Tu conseguiria sentir mais esse contexto da época. A primeira vez que um editor negro atuou no ramo do quadrinho foi em 98. Permaneceu até 2005. Foi o Christopher Price. Ele foi o primeiro editor negro da história do mercado dos quadrinhos. A indústria quase centenária, né? Ele trabalhou no selo da Marvel Knights, que é o selo mais importante da Marvel, né? É tipo um vértigo da Marvel isso aí. É uma história mais pesada, tá ligado? Tinha Justiceiro, aí tinha um Thórzão sanguinolento lá também. Aquela, a guarda do rei, né, de Wakanda, não sei o que, Milaje, Dora Milaje. O cara sabe tudo. Quem criou os Dora Milaje foi o Price. Wakanda forever!
Vocês estavam falando sobre capitalismo, né? Ser um dos motivos, assim, do negro ser subjugado, dos Panteras Negras. Fizeram como se fosse uma cartilha dos 10 pontos que eles queriam trazer. Sim, liberdade aos negros, né? Emprego, fim do capitalismo, moradia, educação, serem isentos ao serviço militar, fim da repressão policial, liberdade aos negros carcerários, negros julgados apenas por uma corte de iguais condições sociais ou cor de pele e finalmente paz. Muitas vezes faz parecer que é uma guerra entre negros e brancos, mas muito pelo contrário, velho. Você só quer o mesmo direito, sabe? Tanto que quando surgiu o movimento de vidas negras importam, o pessoal, mas vida branca também importa. Mas, tipo, não é essa questão, velho. É tu só quer que não aconteça o que aconteceu com o cara, dele ter o pescoço pressionado até o momento do cara morrer. Então, a questão negra, da luta negra, é muito simples, velho. Mas muitas vezes as pessoas entendem como se fosse uma guerra contra branco, mas não é. Você só quer ter os mesmos direitos de coisas básicas. Não são coisas impossíveis. Você não tá pedindo algo absurdo. Algo extremamente absurdo, sabe? Ter coisas para privilégios para negros. Tanto que essa questão do que os brancos têm, que chamamos de privilégio, não deveria ser chamado de privilégio, mas é chamado porque outras pessoas não têm. Parando pra pensar, esse caso do cara que foi pressionado do pescoço, George Floyd, né? Se o cara fosse branco, não teria acontecido isso com ele. Exatamente, velho. Tem um vídeo, não sei se vocês viram, de um cara branco, né? Que ele tava armado e ele empurra o policial e não dá em nada, mano. Os caras não atiram nele nem nada. Durante as manifestações, cara, tem um vídeo, a galera tava saqueando a loja e tinha um casal negro que era dono de uma loja. E os caras estavam pedindo ajuda do policial pra ajudar a conter aquela bagunça. E os policiais simplesmente algemaram o casal, velho. Achando que eles faziam parte da galera que tava saqueando. Surreal, viu? Mas umas coisas que os Panteras Negras fizeram, eu achei bem interessante, porque você geralmente, quando não tá muito inteirado dessas coisas, você acha que só são um movimento político negro, tá? Mas eles faziam umas coisas sociais, né? Ficavam patrulhando as ruas. Eles eram como se fossem os vigias dos vigias, né? Porque eles ficavam patrulhando as ruas, né? De Oakland, que é lá na Califórnia, no começo, né? Que tinha muita repressão policial contra a população negra. Eles ficavam pastorando pra poder, caso acontecesse isso, eles saíam em cima da porrada e eles quebravam os policiais. Eles andavam armados também, os Panteras. Sim, eles andavam armados, mano. E eles queriam que todos os negros andassem armados, mano. Justamente pra poder eles se defenderem, tanto que... Eles queriam dar na mesma moeda, né? O que dessem neles, né? Tanto que o nome original do Partido dos Panteras Negras é Partido dos Panteras Negras para a Autodefesa Armada. Ele tinha umas ideologias meio que do Malcolm X. Eles ofereciam um curso de autodefesa. Autodefesa com bastão de beisebol, com essas coisas que você encontra no dia a dia. Eu não sei se com arma de fogo, mas eu acho muito, muito improvável. Mas eles já trocaram tiro com a polícia, tanto que ocasionou essa parada do programa, né, do Edgar Hoover, que era ex-comandante do FBI, que foi para poder desmantelar o grupo dos Panteras Negras, né? Mas até então os Panteras Negras eles estavam agindo como se fosse uma polícia, né, entre várias aspas, em prol dos negros e também para caridade, né, porque eles organizavam sopão, merenda assim para as crianças negras, para o pessoal que era pobre, sabe, principalmente negros que estavam morando na rua. E eles organizavam esses mutirões para poder trazerem pelo menos uma coisa boa para essas pessoas, né, que já eram reprimidas diariamente. Eles eram um movimento mais libertário, de empoderamento. Tanto que essa parada de Black Power foi muito popularizada por causa deles, né, justamente para empoderar o negro, né, para você saber que você não precisa alisar o seu cabelo para poder você se sentir bem, sabe? Ou só deixar no 1, né, como normalmente muito negro não deixa o cabelo crescer por conta dessa represália toda de padrões estéticos, sendo que não existe essa questão de cabelo ruim, mas a gente desde pequeno, criado com isso. Fulano tem cabelo ruim, fulano tem cabelo ruim porque o cabelo é pichain, porque o cabelo é crespo, e é um bagulho enraizado, velho. Você é ensinado a ter vergonha do seu próprio cabelo, né, velho? Como Sim. É que pode, né, mano? Quando você é negro, você sempre tem que seguir um padrão social e estético, sabe? Tatuagem negro fica feia porque não fica tão destacado quanto numa pessoa branca. De cabelo de gente negra grande é feio, sabe? Então você sempre sofre a represália, tá ligado? Isso é tão enraizado de um jeito que a gente não para se questionar, porque é meio que, entre aspas, aceito por todo mundo. A maioria das pessoas, né, no capitalismo, quando vão pensar num produto, que o negro vai usar aquele produto, eles, no geral, vão pensar no branco que vai usar aquele produto. Tanto que a maioria dos produtos que as pessoas consomem, elas são totalmente voltadas para pessoas brancas. Mesmo 50% da população sendo negro, né? Pardo e tal. E tem aquela galera que fala que dread é feio, mas branco de dread até que é bonitinho, né? Aquela coisa, né? O pessoal quer pegar um elemento de tal cultura e quer aplicar de uma forma para vender aquele produto, sabe? Aquela imagem. Não é nem como se fosse uma forma de valorização, é como se você fingisse que está dando destaque, mas é só justamente para poder vender também aquela imagem, né? O negro, ele só
só é usado como propaganda, entre aspas, de maneira sexualizada, sabe? No pornô, que tem um estereótipo de que todo negro tem um pau grande, mas você não vê o negro fazendo propaganda de produtos grandes, a não ser que seja um negro que já tem muito poder aquisitivo, porque aí os caras já não vão estar olhando pela cor dele, vão estar olhando pelo capital dinheiro. dele. Mano, Jesus é branco, velho. O cara vivendo no sol do deserto e era branco, mano. Tu entrou agora no assunto que era sobre essa parada, dessa retratação histórica, mano, que é preciso ter, porque Machado de Assis até então era quase 100 anos. O pessoal achou que ele era branco justamente porque o pessoal queria embranquecer ele, como se o negro não pudesse se destacar tanto quanto a pessoa branca. Eu acho muito importante essa parada de você fazer essa revisitação, até sobre, tipo, Jesus Cristo. O pessoal tem aquela imagem europeia, né? Jesus Cristo, cabelo liso. Assim, todo mundo sabe, bicho, que naquela zona ali, bicho, não tem uma pessoa de pele clara, mano. Faz o mínimo de sentido isso, velho. O cara na África, praticamente ali naqueles cantos ali. Tu falou esse lance do Machado de Assis. Eu lembrei da cena do filme do Django, onde o cara elogia os Três Mosqueteiros e tal. Aí o cara fala, mas Alexandre Dumas é negro, o escritor dos Três Mosqueteiros. Tava vendo sobre acharam o corpo, né, do faraó no Egito, e os caras faz teste, né, nas múmias que ele conta, de melanina, essas coisas de DNA, e tipo, tinha toda uma galera, tipo, uma centena de galera falando que o faraó era branco, o cara vivia no Egito, sabe? Exatamente, porque o faraó tinha poder aquisitivo. É o Yugi, né? O cara. Os caras eram ricos, pô, porque tipo, os caras eram ricos, entre aspas, os faraó tinham poder aquisitivo, era o que mandava, e a galera queria falar que o cara era branco, os faraó, velho. No Egito, tá ligado? Os caras viviam no deserto, no sol, e os caras, os cientistas provando lá com o teste de DNA, não, mas os caras eram negros, pô, sei o que e tal. E a galera, não sei o que, não é. Simplesmente porque os caras tinham poder, então você sempre quer atrelar poder à cor de pele, velho. Daqui a pouco vão dizer que Mansa Musa era branco também, né? Mansa Musa foi o cara mais rico da Terra. Muita coisa já tá mudando na internet. Eu acho que na internet tá mudando mais, mas na TV aberta mesmo, não sei. Até porque no Brasil isso aí não faz o mínimo sentido. Bruno até falei, metade da população praticamente. Na internet tá mudando, mas em contrapartida é uma faca de dois gumes, sabe? Porque, por exemplo, as pessoas querem debater o racismo na internet, mas na internet tudo é muito rápido e todo mundo quer dar opinião. E muitas vezes sem embasamento. Aí começa um cancelamento de pessoas, de questão racial. Tipo, eu tava vendo esses dias no Twitter a questão da Millie Bobby Brown, que faz a Eleven no Stranger Things, que ela tava ficando com uma cor mais morena entre aspas, né? Aí começaram a problematizar, dizendo que ela tava querendo ficar negra, que ela tava querendo ter lugar de fala com o pessoal negro. Oxi. Uma criança, velho, tá ligado? Acaba que todo mundo quer discutir racismo, mas chega um momento que vira uma maluquice coletiva e a galera começa a querer cancelar os outros. É importante você conversar sobre racismo, mas é importante você entender algumas coisas, alguns contextos históricos são muito importantes. Ao mesmo tempo que tudo acontece muito rápido na internet, gera também essa questão de querer soluções rápidas para problemas complexos, mas tudo na internet tem que ser solucionado na hora, sabe? Então a questão do racismo é uma questão que acontece há muito tempo, muito tempo. Então é extremamente delicado você falar sobre racismo sem você acompanhar as coisas que aconteceram, os movimentos, sobre Nelson Mandela, sobre o Malcolm X, Luther King e por aí vai. Alguns jogadores famosos, tipo o Michael Jordan. Tem toda uma questão de luta, de tu saber como era a realidade, antes de tu começar a querer acusar de alguém porque tá um pouco mais morena de apropriação cultural. A gente falou dos atletas aí, bicho, e parabéns pros caras da NBA que paralisaram uma rodada, meu irmão. Foi muito lindo de protesto, ver. Né? E aqui no Brasil você não vê a mesma contrapartida, né? Assim, a quantidade de casos de racismo que já teve no futebol brasileiro. E aqui no Brasil você vê, quanto o goleiro Aranha e quanto outros camaradas aí, os caras sofrem e a galera simplesmente passa por cima, né? Os caras não se posicionam. É muito triste isso aí, bicho. Eu sei que o nível cultural é diferente, né? Os atletas com relação, vou comparar com os daqui, mas, bicho, é muita inoperância também, muita falta de solidariedade. Né? Nunca tinha visto por essa perspectiva que realmente é verdade, tá ligado? Você vai vender
um carro ou alguma coisa assim, você vende pra uma pessoa branca que tem poder aquisitivo, que isso geralmente é sempre o branco que tá lá, né? Quando você vê uma família, geralmente, de comercial, você já remete com aquele pessoal que tá num campo, sentado, e todo mundo branco, né? A família tradicional brasileira é branca, velho. Sendo que mais da metade é negro, né? A família tradicional brasileira é branca e eu acho isso a coisa mais irônica do mundo. Os folhetos dos testemunhos de Jeová lá. Não tem um negro, né? Só tem branco, né? Você só vê branco alisando tigre, leopardo. Esse tigrezão já ia falar. Eu nunca vou entender. Alisando o tigre é onda. Tigre branco, né, velho? O tigre é um tigre branco.